Meus irmãos, presta só atenção nesse vídeo aqui que estão me marcando, que o negócio vai apertar um pouquinho aí. Mas segura, presta atenção que eu já comento ao final. Não é ser de Cristo, meu. O mais correto a dizer é que ser de Cristo me leva a estar na igreja. Mas estar na igreja não me faz necessariamente estar em Cristo. Evangelho consiste numa transformação de dentro para fora. Então, se eu estou na igreja sem uma motivação correta do lado de dentro, o que eu faço do lado de fora é vaidade. Eu vou estar sendo ritualista e religioso. E é isso que acontece hoje em dia. As pessoas se dizem cristãs, vivendo literalmente o oposto da palavra, porque para elas o fato de ir para a igreja define o cristão, e não o relacionamento com Cristo. Resultado, vai para a igreja, mas nunca ora fora dela. Vai para a igreja, mas nunca lê a Bíblia fora dela. Vai para a igreja, mas fora dela age como se Deus não existisse. Isso é fruto desse evangelho raso que as pessoas oferecem hoje em dia. Nossa. Um evangelho que, pelo desespero de atrair pessoas, fazer elas acreditarem que servir a Deus é um favor que elas fazem para ele, sendo que Deus não precisa de favor. Antes eu preciso ser favorecido. Se você perceber, até na forma que apresentam Jesus, colocam ele numa posição de um necessitado, tá ligado? Você aceita Jesus como... Como assim eu aceito? Eu pensei que o pecador era eu, que o necessitado era eu, que o miserável era eu, tá ligado? Sou eu que preciso ser aceito. Porque se ele não me aceitar, ele ainda será justo, tá ligado? O pecador sou eu, ele é santo. Jesus nunca implorou o amor de ninguém, mano. Enviou os discípulos para pegar e falou assim, ó: se não aceitardes a vossa palavra e se não vos receberdes, ao sair daquela casa e daquela cidade, sacudiu o pó das vossas vestes, deixa pra lá. Meu Deus do céu. Meus irmãos, botou o capacetezinho? Botou? Porque a pedrada saiu varando pra tudo quanto é lado. Sensacional esse vídeo aqui do nosso irmão WJ. Meus parabéns, meu irmão. Sensacional. Palavras muito bem colocadas, porque de fato, isso é o resultado de um evangelho raso que tem sido pregado por muitas das vezes. Evangelho raso. Evangelho raso, onde fala que você é a menina dos olhos de Deus. Evangelho raso, aonde fala, onde se pergunta, e uns até perguntam isso porque não conhece, mas deveriam parar para poder analisar nesse momento, principalmente depois desse vídeo, onde se pergunta se você quer aceitar Jesus. Não é assim, meu irmão, não é assim. Não é assim, porque o primeiro passo quem deu foi Jesus. Tem gente que fala assim, deu o primeiro passo para Jesus. Não, tá errado. Tá errado. Você dá o segundo. Você dá o segundo. Quem deu o primeiro passo foi ele. Jesus, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes aniquilou-se a si mesmo de toda a sua glória, tomando a forma de servo, e veio e se entregou. Ele deu o primeiro passo, ele veio ao nosso encontro. A Bíblia diz que ele veio ao nosso encontro resgatar aquilo que havia sido perdido. Quando ainda estávamos mortos em nossos delitos, mortos em nossos pecados, foi nessa condição que ele veio ao nosso resgate. Foi nessa condição. Então é exatamente isso que nós temos que pensar nesse momento. Parar para poder pensar e refletir sobre o evangelho que está sendo pregado. É um evangelho de profundidade? É o evangelho onde me mostra a minha miserabilidade? É onde me confronta? Porque hoje, infelizmente, esse tipo de pregação é difícil de se assistir, de se ouvir. Porque aquilo que te confronta, geralmente você quer se desvencilhar, geralmente você quer andar por um outro caminho. Não, esse aqui tá muito difícil, tá muito, sabe, tá muito complicado. Aí vamos ouvir as fábulas. E aí se cai no perigo, acaba caindo no perigo daquilo que o apóstolo Paulo disse, que nos últimos dias, por não suportar mais a sã doutrina, começaria a juntar para si mestres, doutores, de forma que eles falassem palavras que afadigassem o próprio ego, causasse comichões nos ouvidos, ou seja, prazeres nos ouvidos. E aí se mora o perigo. Porque aquilo que te confronta tem a capacidade também de te mudar. E quando você se desvencilha do confronto, quando você se esquiva do confronto, dificilmente você será transformado, dificilmente você será mudada. Então, aquilo que te confronta é muito bom. Aquilo que te confronta é o que te transforma. E a Bíblia está o tempo todo nos confrontando e nos transformando. Agora, temos que ouvir aquilo que está na Bíblia. E, infelizmente, tem muita gente pregando aquilo que não está na palavra. Irmão Sherman, como que eu faço para poder identificar? Você precisa conhecer Bíblia. Você precisa conhecer os 13 principais assuntos bíblicos. Sem isso, você corre um sério risco de ser enganado, de ser enganada por muitos aí fora. Irmão Sherman, como é que eu faço? Qual é a forma mais prática que eu consigo fazer para poder entender todos esses assuntos? Foi pensando nisso e na dificuldade de muita gente que eu elaborei um programa de ensino chamado Discipulado Bíblico. Lá, eu basicamente vou pegar pelas tuas mãos e caminhar junto com você
você nos 13 principais assuntos bíblicos que todo cristão deve ter na ponta da língua para conseguir ensinar, colocar em prática, para que dessa maneira ele possa viver uma vida plena em Deus. Você quer viver uma vida plena em Deus? Uma vida transformada? Você precisa praticar os 13 principais assuntos bíblicos. E se você me permitir, eu quero te instruir, te guiar em cada um desses assuntos. Irmão Chama, como é que eu faço para ter acesso? É muito simples. Entra aí agora no meu perfil, clica no link da biografia, clicando nesse link o meu site vai abrir para você e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado. Você vai iniciar uma conversa comigo e lá eu vou te explicar mais sobre o discipulado bíblico. No mais é isso, tamo junto, somos um, more Bible, mais Bíblia e eu te vejo lá do outro lado.